de acordo com aquelas dúvidas que nós temos, né, que é essa base que eu te dei, assim, se a gente pode cobrar um planejamento anual desse fundo, se a gente pode pensar, direcionar esse fundo de alguma forma, né, de acordo às necessidades que a gente vê dos fazedores de cultura, como essa questão do quadro orçamentário anual, se o que eles lançam lá, eles têm que cumprir aquilo ali ou não, isso pode ser realmente, né, reordenado, essas coisas, assim, que a gente realmente tem dúvida. Bom, vamos lá. Ó, eu vou começar falando do geral para poder chegar em Feira de Santana, certo? Porque cada fundo, o sistema de cultura, ele é regido a partir das legislações que tem referência ali àquele ente federativo. É óbvio que existe uma hierarquização em relação a toda a legislação. Então, quando a gente está falando do sistema de cultura, é o Sistema Nacional de Cultura. Vai existir a lei municipal, que tem regência sobre como o sistema de cultura ele vai existir no município, mas essa lei municipal ela não pode estar discrepante do que rege a lei estadual, a lei que institui o Sistema Estadual de Cultura, como não pode estar discrepante a lei que rege o Sistema Nacional de Cultura, porque existe um processo aí de hierarquia dentro desse todo. Acontece que a gente está falando de um sistema que ele não foi regulamentado ainda. Então, ele não é sistema universal, não é um sistema que está instituído enquanto uma realidade nacional. Portanto, a gente tem que levar em consideração a ordem do que está estabelecido no município, certo? O sistema de cultura, ele basicamente indica a necessidade de 3 organismos fundamentais para a sua existência. E aí eu vou falar desses 3 organismos fundamentais, porque a lei que institui o sistema de cultura em Feira de Santana entende os organismos de uma maneira, descreve os organismos de uma maneira um pouco diferente de como o Sistema Nacional de Cultura estabelece. Porque ela coloca o Fundo de Cultura como um dispositivo, um mecanismo de apoio, quando o Fundo de Cultura é, na realidade, um desses órgãos que compõem o sistema de cultura, e ele deve ser gerido por um comitê gestor. Então, em Feira de Santana, o Fundo de Cultura, apesar de ser estabelecido por uma lei que o institui, que é a mesma lei que cria o sistema de cultura, apesar de ter uma regulamentação específica, que é mais recente, ele não tem um comitê gestor instituído para poder fazer a gerência, a sua gerência, como nós temos no Conselho, no Fundo de Cultura Estadual e como existe no Fundo Nacional de Cultura. Então, no fundo, como é que funciona no Fundo de Cultura do Estado da Bahia? A lei que institui o Fundo de Cultura do Estado da Bahia, ela define um comitê gestor que tem cadeiras compostas por entes do poder público e por representantes da sociedade civil indicados pelo Conselho de Cultura do Estado. É esse comitê gestor que tem que respaldar a forma de divisão, de utilização do recurso do Fundo de Cultura. Isso não é a realidade para a Feira de Santana, por exemplo. Significa que o de Feira de Santana está completamente errado? Não. Significa que, se a gente for considerar o que está estabelecido no Fundo Nacional, para o Fundo Nacional e para o Fundo Estadual, o de Feira de Santana deveria ter uma reforma estabelecida, se não em sua lei, em seu decreto de regulamentação, que foi feito em 2019 pelo prefeito Colbert. Então, a gente já está entendendo, a gente já observa para esses fundos com uma diferença. O Fundo de Feira de Santana, o Fundo de Cultura de Feira de Santana, ele existe apenas do ponto de vista fiscal. Ele não existe enquanto um organismo do sistema de cultura, e sim enquanto um mecanismo para o sistema de cultura. Por que é importante a gente definir a divergência disso? Quando a gente está falando que o Fundo de Cultura ele vai existir enquanto organismo, a gente está dizendo que aquele fundo de cultura ele vai ter um CNPJ específico, ele vai ter uma conta específica. Essa conta relacionada ao Tesouro Municipal, que precisa de um comitê gestor participativo que vai gerenciar a sua utilização e vai seguir os critérios estabelecidos a partir das regulamentações do seu comitê gestor e para além da lei, da lei municipal, do decreto de regulamentação. Como ele existe hoje, sendo um fundo fiscal, ele é gerido exclusivamente pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que é a secretaria a qual esse fundo fiscal está vinculado. Volto a dizer, está errado? Não está errado. Só não é o modelo, vamos dizer assim, que indicado pelo Sistema Nacional de Cultura. Mas é um modelo possível, é um modelo que existe legalmente possível. O Fundo de Cultura de Feira de Santana, especificamente, ele vem passando, de acordo com o avanço das legislações relacionadas às políticas culturais, ele foi passando por uma evolução na sua forma de pensar, e também no acréscimo orçamentário, certo? Quando a gente pega ali o momento de elaboração do Plano Municipal de Cultura, que é um dos entes que compõe o sistema, aí para não me perder, eu preciso falar, um sistema de cultura, ele se estabelece quando existem 3 órgãos, certo? O primeiro órgão é o Conselho de Políticas Culturais. Esse conselho aqui, ele é parte que compõe o sistema e que define que o sistema existe. O segundo é um plano municipal de cultura, que é um plano, é um conjunto de ações e metas que devem ser estabelecidos com prazos e revistos a cada prazo para que se entenda se houve avanços nas políticas culturais daquele município, ou daquele estado, ou da União.
E o terceiro componente é o fundo de cultura. Existe a ideia de que o órgão gestor seria um componente disso. O órgão gestor ele não é um componente especificamente do fundo de cultura. Ele é o garantidor. Ele é o braço do executivo que garante que o sistema de cultura ele exista e ele funcione. Então, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, nesse caso, seria o órgão garantidor do Sistema Municipal de Cultura. Os mecanismos, aí é que são os sistemas de indicadores, informações da cultura, aí é que são os sistemas de, enfim, livros e bibliotecas, em algum caso, o sistema de patrimônio, enfim, os sistemas estabelecidos pelo município a partir da lei de criação do sistema ou a partir do plano de cultura. No plano de cultura, a gente tem um estudo diagnóstico sobre as políticas culturais desenvolvidas naquele ente federativo até então, a compreensão do que se mapeia de existência naquele município nos setores culturais e a construção de uma série de metas, estabelecimento de uma série de metas que vão, vamos dizer, guiar a ação da gestão e de como o fundo de cultura vai ser utilizado durante um número X de anos. O Plano Municipal de Cultura de Feira de Santana, ele é um plano, para eu não dar uma informação errada aqui, ele é um plano de 2016. Isso, 2016. Portanto, ele está dentro da validade de 10 anos, que é a validade estabelecida. Em 2026, ele entra em vencimento. Então, esse Conselho de Cultura, esse Conselho Municipal de Cultura, que acabou de tomar posse, ele tem a tarefa de, junto com o poder público, chamar a renovação, a atualização desse plano de cultura, desse plano municipal de cultura, até o ano que vem. Porque no ano que vem, a partir do ano que vem, esse plano vai estar vencido. A partir do ano que vem, as ações, as metas e o diagnóstico, ele tem que ser revisto. O diagnóstico que orientou a construção do Plano Municipal de Cultura de Feira de Santana, ele foi um diagnóstico que levou em consideração os dados de orçamento de 2013 a 2014. E aí eu vou começar a partir daí com um exemplo sobre o que naquele momento se entendia enquanto aplicação de recurso para a cultura em Feira de Santana. A gente vai olhar no diagnóstico que eventos como Natal Encantado, eventos como Festival Gospel, eventos como Vozes da Terra, eles eram os investimentos considerados como os investimentos estratégicos para a cultura. O que é que acontece com esses investimentos? Esses são investimentos exclusivamente da discricionariedade da gestão, ou seja, são eventos da própria prefeitura, onde a própria prefeitura é quem realiza a seleção do que vai ser apresentado, do que será desenvolvido, de qual agente cultural estará presente na programação e, portanto, terá a sua arte fomentada, fluida, difundida dentro desses espaços. Portanto, o diagnóstico aponta a necessidade de uma democratização maior do recurso. É a partir disso que é estabelecido um critério dentro do plano de cultura de divisão. Esse critério de divisão, quando ele existe dizendo que são necessários editais de chamamento público que vão ser voltados para as artes cênicas, para a música, para folclore e cultura popular. Eu estou citando aqui exemplos do que tem no Plano Municipal de Cultura de Feira de Santana. Quando ele estabelece isso, ele está dizendo que uma parte daquele recurso que vai para o Fundo de Cultura todo ano, ele precisa necessariamente ser aplicado dessa forma. Ele estabelece o limite da discricionariedade da gestão. Então, do ponto de vista de fiscalização do recurso do Fundo Municipal de Cultura, talvez o Plano Municipal de Cultura, seja hoje o instrumento mais seguro, legalmente falando, que exista. Uma vez que a gente está falando de um fundo que é um fundo fiscal, portanto, é um fundo que não tem instituído um comitê gestor. Se ele não tem um comitê gestor, ele está vinculado à Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ele está sob a regência do que a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer vai encaminhar. Porém, existe um plano de cultura vigente que estabelece limites sobre até que ponto vai ser usado para evento, até que ponto tem que ser, o tanto que tem que ser utilizado para editais de chamamento público. Então, talvez iniciar uma conversa sobre a necessidade de ter uma fiscalização em cima do recurso do Fundo Municipal de Cultura, ele começa por aí. Ele começa entendendo que o Plano Municipal de Cultura, que é um plano que vai ter sua vigência encerrada em 2026, ele precisa de uma atualização, onde este conselho vai precisar avaliar os critérios que estão estabelecidos ali enquanto ações e metas, e vai precisar, dentro dessa atualização, verificar se o que foi feito, ou se o que foi previsto foi realizado, se não foi realizado, porque esse é o principal instrumento de cobrança hoje que o Conselho possui sobre o Fundo de Cultura.
Isso quer dizer que não é possível pensar uma mudança da legislação ou da regulamentação do Fundo de Cultura? Isso não quer dizer. Inclusive, eu acho que é algo que tem que ser considerado à luz de um novo momento também que a gente está vivendo no país. Aí eu vou voltar para o campo nacional. O sistema de cultura, ele foi instituído lá atrás, na lei orgânica, pensando na ideia de um sistema universal, a cultura como direito universal e, portanto, salvaguardada dentro de um sistema que estabelece regras e parâmetros para os entes federativos. Então, era como a gente sempre faz a relação com o SUS. Acho que é uma relação, superficialmente falando, a gente pode fazer essa correlação com o SUS. Não é a mesma coisa, porque cultura tem uma outra dinâmica. A gente não pode esquecer que cultura tem também a dimensão econômica. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um investimento que gera retorno para o cofre do Estado, que é o contrário de saúde, é o contrário de educação. Saúde e educação, enquanto direitos fundamentais universais, eles têm que ser investimentos do Estado sem a espera de um retorno financeiro para o próprio cofre público, que é diferente da cultura. Na cultura, a gente tem estabelecido os trabalhadores, hoje, muito mais a dinâmica de trabalho da cultura, o que é a economia da cultura, o que é a economia criativa. Já se tem dados que comprovam que a cada R$1 investido na cultura, 1,6 volta para o ente, para o Estado. Então, a gente está falando de uma outra dinâmica também estabelecida, porque aí, quando a gente entra quando vem aquele discurso fascista do cultura é gasto, a gente precisa sempre lembrar que não é, pelo contrário. Então, quando a gente vai defender o sistema e vai falar sobre o Sistema Nacional de Cultura, a gente está falando sobre o sistema, inclusive, que opera de outra forma, porque a gente está falando do sistema que vai retroalimentar uma cadeia que vai dar retorno para o cofre público, diferente do SUS. Mas se superficialmente falando, a gente puder fazer o comparativo com o SUS, como é que funciona o SUS? A gente tem estabelecido ali uma dinâmica orçamentária onde da receita de todo o município, X%, ele necessariamente tem que estar vinculado ao serviço de saúde. De toda a receita do Estado, X% tem que estar vinculado a toda a receita do Estado. De toda a receita da União, X% tem que estar vinculado à receita da União. Para além disso, a União, como principal arrecadador entre os entes públicos, se compromete a fazer repasses para os entes estaduais e municipais. Da mesma forma, o ente estadual, enquanto um outro arrecadador de maior porte, ela tem a possibilidade de fazer repasse para municípios e, assim, um fundo vai retroalimentando o outro. Esse é o cenário ideal do Sistema Nacional de Cultura, certo? Isso começou a ser desenhado lá atrás, a partir da primeira conferência de cultura, em 2000 e, não falo besteira, 2003, a gente começa a discutir, 2005, a gente começa a discutir o sistema de cultura, mas e a partir da segunda conferência de cultura, a gente vem trazendo o plano de cultura, a gente vem trazendo a evolução do que seria esse sistema, naquele momento, para a gente entender o patamar que estávamos. O Ministério da Fazenda, ele disponibilizou um convênio com os órgãos fazendários dos estados. O Conselho de Gestores Fazendários de Gestores Estaduais da Fazenda, que tem um CONFAS, um termo específico, ele podia conveniar com o Ministério da Fazenda para acessar o direito de dedução de ICMS, de 100% de ICMS, para mantenedores dos fundos estaduais de cultura. Dessa forma, no estado da Bahia, por exemplo, nós tínhamos Neoenergia, nós tínhamos Vivo, Oi durante um momento, a Eletrobras durante um momento, enquanto mantenedoras do Fundo Estadual de Cultura, ou seja, para além do recurso da fonte do Tesouro, que a gente chama de fonte 00, vou chamar toda vez que eu falar fonte 00, a gente já sabe que a gente está falando da fonte específica do Estado. Para além da fonte 00, a gente tinha um recurso a mais, onde essas empresas aportavam um valor para o Fundo Estadual de Cultura, em troca recebeu a dedução de 100% do ICMS. Portanto, tudo que ela iria pagar de imposto para o Estado voltava para o Fundo de Cultura do Estado da Bahia e elas ainda tinham suas marcas vinculadas a todo o fazer cultural que fosse oriundo daquilo dali. Essa modalidade ela é diferente da modalidade de incentivo indireto que a gente conhece como Rouanet Faz Cultura, certo? Porque não é a empresa que decide aonde a sua marca vai estar vinculada. É o Estado que decide em que política aquele recurso vai ser aplicado e a marca está garantida, mas a decisão, a discricionariedade, ela é do Estado, ela não é de uma empresa. Não é a Natura decidindo quem é que é o novo panorama de música. Não é sobre isso. É sobre as decisões macros de investimento em política cultural. Quando existia esse convênio, era possível se fazer repasses para os fundos municipais. O Fundo de Feira de Santana, inclusive, ele é criado para receber esse repasse. A gente está falando de uma série de municípios no interior da Bahia criaram os seus sistemas, estabeleceram a lei do seu sistema para poder ter os fundos de cultura que pudessem recepcionar esse repasse que é oriundo desse convênio com o Ministério da Fazenda. A gente está falando de um momento onde, do ponto de vista nacional, se discutia a definição
de quanto por cento de orçamento de cada ente federativo seria destinado para cada fundo. Então, naquele momento, era quase que uma fala uníssona no campo cultural, dizer que 0,5% do orçamento do município, de todos os municípios, tinham que ser destinados à cultura, 1% do orçamento do Estado tinha que ser destinado à cultura, e 1,5% do orçamento da União tinha que ser destinado à cultura, para que aquele modelo que a gente falou pudesse finalmente ser efetivado e tivesse retroalimentação dos fundos, e tivesse uma determinação de funções, do mesmo jeito que o SUS tem. É saúde básica, atenção básica no nível municipal, operações e maiores complexidades no nível estadual. Então, tem níveis. O SUS divide a complexidade do cuidado com a saúde a partir desses níveis. No sistema de cultura também a gente pensaria de alguma forma, por exemplo, apenas o Estado e o governo federal vão aplicar em ações continuadas, em políticas de ações continuadas. Cabe ao município o fomento às culturas populares e identitárias de cada local. Estou chutando aqui porque isso nem existe, nem está regulamentado, certo? Eu estou dizendo do que poderia ser, do que viria a ser a partir dessa discussão. Acontece que quando a gente tem um desmonte a partir de 2016, de toda a institucionalidade da cultura, porque não é só o Ministério da Cultura que perde o status de ministério e se transforma em uma secretaria especial. Não é sobre isso. Como eu falei, não é o órgão que define o sistema, mas é muito importante o órgão para a garantia da operacionalização do sistema. Então, quanto mais autonomia aquele órgão gestor tem, melhor isso demonstra maior cuidado e maior preocupação daquele organismo em garantir o seu sistema de cultura. Quando o Ministério ele é transformado em secretaria especial, junto com isso, a gente tem um processo de desmonte de tudo que compõe o sistema. Então, a gente tem um Fundo Nacional de Cultura que é estrangulado. Ele é completamente estrangulado. O Fundo Nacional de Cultura ele ficou sem operação. Ele ficou sem ter nenhum tipo de aplicação de recurso. O recurso foi estrangulado. A Lei Rouanet foi criminalizada, todo mundo acompanhou aqui, era um pecado a Rouanet. Na verdade, ela foi muito bem operacionalizada, inclusive, durante esse período, e foi operacionalizada por agentes sobretudo, os aliados ao fascismo. E a gente tem o Fundo de Cultura, justamente por a gente ter um sistema que estabelecia um fundo de cultura com um comitê gestor, era mais difícil de operacionalizar, porque o comitê gestor precisava respaldar todas as decisões. Não dava para simplesmente mexer no fundo, não dava para simplesmente fazer o alcance daquele recurso, porque você precisava que o comitê gestor, que tem cadeiras da sociedade civil, a partir da representação do Conselho Nacional de Cultura, que ele respaldasse o que fosse feito. Por isso que o Fundo de Cultura foi estrangulado. A Lei Rouanet, você tem uma liberdade maior, porque a pessoa ganha lá o selinho e vai arrecadar junto com as empresas. A gente tinha um momento onde um grande empresariado possuía um alinhamento com o governo federal na época, e você tinha ali os agentes culturais que estavam recebendo a aprovação dentro da Lei Rouanet. O que é uma loucura, porque você perde, inclusive, a noção de democracia sobre aquela lei de incentivo. E qualquer um de nós que quiséssemos alcançar a Rouanet, seríamos criminalizados dito que a gente estaria buscando mamar nas tetas do governo, não é? Isso é uma burrice até para o conceito da lei. Uma lei de incentivo fiscal é o mais próximo do mecenato, é o mais próximo do mais antiquado, do pensamento mais antiquado sobre o que é fomento à cultura, inclusive. Então, enfim. Mas a gente viveu aquilo, e nesse momento, o Fundo de Cultura ele é estrangulado, o Conselho Nacional de Cultura ele é esvaziado. Existe uma gestão que não é renovada, que é vencida, não é renovada. A Conferência Nacional de Cultura não foi convocada. Você tem um Conselho Nacional de Cultura que não se reunia, que não conseguia se reunir, onde os representantes da sociedade civil desse Conselho Nacional de Cultura, eles não conseguiam ter voz e não conseguiam ter um espaço que respaldasse o que eles apresentassem. Então, a partir dali, se construiu um cenário de desconstrução construir um cenário de desconstrução ficou um pouco redundante, mas, enfim, se estabeleceu um cenário de desconstrução desse sistema, que era um sistema que estava num processo de avanço. Aí tem uma coisa que é muito... Quando a gente tem que falar sobre pauta civilizatória, sobre o básico, quando a gente tem que começar a explicar ABC para poder sobreviver, tudo volta. São vários passos de retrocesso nesse cenário. Então, isso fez com que muitos municípios, por exemplo, muitos prefeitos, muitas prefeituras, alinhadas com esse pensamento, elas estrangulassem o sistema de cultura que foi feito. E é importante dizer, sabe aquele repasse que eu disse que o Fundo Estadual de Cultura estava fazendo para os fundos municipais por conta de um convênio com o Ministério da Fazenda, que era fruto que esse convênio era entre o Ministério da Fazenda e o Conselho de Gestores Estaduais de Fazenda? O que é que acontece? Esse convênio, por decisão de alguns secretários da Fazenda de outros estados, ele é desfeito com o Ministério da Fazenda. E esse repasse deixa de existir. O Fundo de Cultura, o próprio Fundo de Cultura do Estado da Bahia, ele passa a ser alimentado apenas com o recurso da fonte 00.
Esse recurso da fonte 00, ele estava estabelecido em 15 milhões. E ele ficou estagnado em 15 milhões durante todo esse período. Ou seja, a retroalimentação dos fundos municipais, ela deixou de existir. Com isso, muitos prefeitos começaram a ver que não tinha por que manter o seu sistema de cultura ativo. Conselhos não foram renovados, foram fechados, fundos de culturas não foram... o aporte ordinário que deveria ser feito todo ano, de acordo com a lei, ele não foi cumprido por esses municípios. Planos de cultura que estavam em processo de construção, eles estagnaram, tiveram sua construção estagnada. Então, a gente tem municípios que, por exemplo, instituíram a lei de construção do sistema, mas não tem o plano de cultura construído. Então, a gente tem um retrocesso em cadeia. Quando acontece isso no governo federal, estados que são governados por pensamentos mais retrógrados, eles retrocedem do ponto de vista da institucionalidade da cultura, municípios retrocedem mais ainda. Então, a gente tem um recuo dessa lógica do sistema de cultura, que é um sistema protetor de todos nós e tudo mais. É óbvio que existe uma reação social, muito a partir dos efeitos do impacto socioeconômico da pandemia de Covid. Então, a começar pelo campo cultural, sobretudo pelos agentes que compunham cadeiras de conselhos, conselho não só nacional, mas conselhos estaduais, conselhos municipais de cultura, que passam a se organizar, passam a buscar os deputados federais, seus deputados federais, passam a criar uma mobilização no país que enseja a necessidade de um olhar mais adequado e mais específico para esse setor cultural. É aí que a gente vê a construção das leis emergenciais. A primeira lei emergencial, a Lei Aldir Blanc I, e a segunda lei emergencial é a Lei Paulo Gustavo. Essas leis foram frutos de conquista do campo cultural, e elas só foram possíveis de ser executadas por um motivo. O Fundo de Cultura não estava sendo usado. O Fundo de Cultura estava parado. E tem uma lei, uma regra que estabelece o Fundo de Cultura, que o Fundo de Cultura de Feira de Santana também tem. É o que não for usado em um ano, ele acumula para o próximo ano. Então, a gente tinha um Fundo de Cultura que tinha um valor estabelecido no PPA lá, de início, e que esse valor ele ia para essa conta e ele não podia ser mexido, e ele não estava sendo mexido. Então, é a partir da utilização do Fundo de Cultura, desse recurso do Fundo de Cultura, que a gente tem a Lei Aldir Blanc I, que é a primeira lei emergencial que tem como objetivo combater os efeitos sociais e econômicos da pandemia do Covid no setor cultural, e que ela se configura como o maior repasse da história, até então, o maior repasse da história para os estados e municípios. É a Lei Aldir Blanc I. Essa metodologia de repasse ela não tinha sido praticada ainda pelo Fundo Nacional de Cultura. Ela foi praticada a partir de uma emergência. A partir dessa emergência, a gente viu que deu certo. E a partir dessa emergência, os estados e os municípios eles foram aconselhados a buscar formas de garantir a facilitação do acesso. O decreto de emergência ele estava instituído na maioria dos estados e na maioria dos municípios, e com o decreto de emergência, o município ele podia pegar o recurso e podia se utilizar de legislações que nunca tinham sido utilizadas para o fazer cultural, e foi isso que garantiu a facilidade dos editais da Lei Aldir Blanc I, porque a gente tinha 90 dias para poder garantir que o recurso chegasse na mão do agente cultural. Para a gente ter uma ideia da disparidade disso, em média, o tempo mínimo na regra estabelecida até então pelos fundos de cultura era de 180 dias. Então, a gente estava dizendo de um recurso que tinha que estar na mão do fazedor de cultura em metade do tempo que antes era ordinariamente praticado. Essa nova forma que os estados e municípios inventaram, e aí teve invenção de todo tipo. Por exemplo, o Ceará utilizou muito legislações de lá. Nós, aqui do estado da Bahia, pegamos a legislação de premiação e inventamos uma coisa com a legislação de premiação, que até hoje a gente fica brincando, porque não é premiação, mas a gente inventou, era o que tinha de mais rápido. Então, tiveram formas em diversos estados. E isso fez com que, aí sim, a partir de 2023, quando a gente tem, lembrando, a Lei Paulo Gustavo, ela tinha uma regra que todo mundo aqui vai lembrar, 70% do valor da Paulo Gustavo era do audiovisual. Por que isso? Porque o Fundo Nacional de Cultura, ele foi aplicado na Lei Aldir Blanc I. Ou seja, o dinheiro todo do fundo que estava até 2020, que ficou de 2016 até 2020 parado, sem utilizar, ele foi distribuído na Lei Aldir Blanc I, certo? Quando chegou na Lei Paulo Gustavo, na formulação da Lei Paulo Gustavo, que começa a partir da Lei Aldir Blanc I, a Lei Aldir Blanc I de 2020, 2021, a gente começa a discutir a Paulo Gustavo, o Fundo Nacional de Cultura ele estava vazio, mas tinha um fundo que estava cheio, que era o Fundo Setorial do Audiovisual, que também não tinha sido utilizado, que é um fundo vinculado ao Fundo Nacional de Cultura, mas é um fundo que também tem comitê gestor, comissão gestora, ou comissão gerenciadora, como bem entenderem a nomenclatura. Quando vem a Lei Paulo Gustavo, ela vem com 70% do Fundo Setorial de Audiovisual por conta disso, que era o dinheiro que tinha.
Os 30%, ele surge, vai surgindo conforme o projeto de lei vai encaminhando, porque já dizia respeito ao que era específico do Fundo Nacional de Cultura em 2021 e em 2022. Então, aqueles 30%, ele é referente a 2 anos do Fundo Nacional de Cultura, junto com 70% que foi referente aos anos de 2016 até 2022 do Fundo Setorial Audiovisual. Por isso essa discrepância é tão grande. E por isso tinha esse negócio de que teve grana da Funarte também nessa LPG. Porque a Funarte, a grana da Funarte, ela é uma grana do Tesouro, é como a grana da FUNSAIB. Ela não é uma grana, ela é uma grana do Tesouro, ela não tem um fundo que assegure. O que assegura é o que o PPA e o que a LOA vão definir para aplicação. Muita coisa foi feita naquela Funarte ali, inclusive, que é melhor nem lembrar, porque esse recurso, aí esse sim pode ser utilizado a partir da discricionalidade da gestão. E a gente não tinha gestores muito competentes à frente da Funarte, e aí, assim, né, a finalidade cultural do recurso é algo a se pensar. Como diz o presidente Lula, às vezes era melhor fundar um país novo do que refazer o que foi feito no cofre público do governo federal. Tem muita coisa, tem uma caixinha grande aí de Pandora. Mas, enfim, por isso que 70% daquele recurso da LPG, ele não podia ser usado para outra coisa. Ele tinha que ser para o audiovisual, porque ele estava dentro, tinha que seguir a legislação do Fundo Setorial Audiovisual, que, a bem da verdade, vamos combinar, pelo fato de ser uma legislação emergencial, ainda com o objetivo de combater os efeitos sociais e econômicos da pandemia da Covid no setor cultural, teve muita criatividade que foi permitida. O Fundo Setorial Audiovisual é muito mais rígido do ponto de vista de aplicação de recursos. E a gente permitiu, enfim, CPF podia acessar. Coisa que no Fundo Setorial Audiovisual a gente tem uma dificuldade maior para poder fazer essa composição de acesso. Mas ali também teve uma coisa muito bacana que foi instituída naquele momento, chamada Decreto de Fomento. Eu sou uma entusiasta do Decreto de Fomento, eu era a pessoa que saía falando em 2023, eu saía aos 4 anos fazendo oficina sobre o Decreto de Fomento. Porque o Decreto de Fomento, ele, na minha opinião, ele é a coisa mais fantástica, ele deu nome e forma às coisas. A gente entendeu, por exemplo, que o que a gente fez no estado da Bahia, na Labium, e a gente chamou de prêmio, não era prêmio, era termo de execução cultural. E depois, quando a gente mudou o nome, ficou todo mundo, mas vocês deviam fazer de novo prêmio. E a gente tentando explicar, poxa, não era prêmio. Porque se você tem que entregar uma coisa, você tem que fazer uma coisa depois, não é o prêmio. Prêmio é reconhecimento de trajetória. E faz muito mais sentido. A gente premia algo que já aconteceu. A gente não premia uma coisa que vai acontecer. Você não pode premiar um projeto, porque você não sabe como é que vai ser a execução daquilo. Então, a gente premia trajetórias, a gente premia o potencial de multiplicador daquele agente cultural, daquele projeto, daquele coletivo. Então, a forma ela foi dada pelo Decreto de Fomento. O nome, a forma e a segurança jurídica foi dada pelo Decreto de Fomento. Isso fez com que a Paulo Gustavo, mesmo não existindo mais um decreto de calamidade pública, ela pudesse ser executada ainda de uma maneira mais facilitada. Ali, naquele momento, o governo federal ele dá a primeira sinalização do que tende a ser o mote da gestão cultural até o fim dessa gestão, e na próxima gestão do governo federal, se assim o povo quiser o presidente Lula novamente como presidente desse país. Que é o seguinte, a gente não vai mais permitir que a desconstrução ela aconteça do jeito que aconteceu. Então a gente vai começar a falar com recurso. A gente vai passar o dinheiro. Mas o dinheiro, ele só vai ser recebido pela gestão pública, pelo município, que assinar um compromisso de que vai ou estruturar ou reestruturar, se tiver descontinuado, o seu sistema municipal de cultura. Então, naquele momento, não houve uma obrigatoriedade. Só vai para quem tem fundo de cultura. Só vai para onde o sistema de cultura existe. Não existia essa obrigatoriedade. Mas tinha que ter um compromisso assinado. Ainda era um recurso emergencial. Então, todos os municípios que pegaram recurso da Paulo Gustavo e que executaram Paulo Gustavo assinaram esse terminho de compromisso, certo? Aí a gente vira a chave para a Política Nacional de Blanc. A Política Nacional de Blanc é outra coisa. Chamar a Política Nacional de Blanc de emergencial, isso daí é um disparate. Não existe. Política Nacional de Blanc é uma definição política do governo federal sobre como o Fundo Nacional de Cultura vai ser aplicado. Ou seja, já é o início de uma sinalização de fortalecimento do sistema de cultura, de retomada do Sistema Nacional de Cultura. A Política Nacional de Blanc, quando ela surge dessa forma, como o repasse acontece para os entes, ela estabelece essas regras de obrigatoriedade de sistema de cultura. Então, vamos lá, estamos no ciclo 2 da Política Nacional de Blanc. A partir do ciclo 3, só acessa quem comprovou que executou que estabeleceu o seu sistema de cultura. E por aí vai. E aí vai chegar um momento onde o recurso só vem se for vinculado ao Fundo Municipal de Cultura, onde o recurso ele só vem se tiver comprovado de que o plano de cultura daquele município está estabelecido. Então, a gente tem aí um processo do governo federal. E em 2023, a gente tem, talvez, o primeiro dos principais legados do presidente Lula para a cultura, mais do que o repasse do recurso, que é a instituição do novo marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Quando
essa lei é promulgada, o governo federal está dizendo que o Sistema Nacional de Cultura ele tem um prazo em anos para se estabelecer enquanto uma realidade no país. E os municípios têm que se adequar a isso. O que é que acontece quando o município não se adequa? Ele vai sendo penalizado. E ao ponto que ele vai sendo penalizado, espera-se que a população ela tenha uma consciência suficiente para entender de que aquela gestão política, porque aí a gente vive também de eleição em eleição, ela não está tendo uma cabeça legal. E que o município está perdendo dinheiro com aquilo, está perdendo investimento. E investimento que volta para o cofre público. Porque a gente está falando de cultura, a gente não está falando de saúde. É um direito universal, mas é um direito universal que gera retorno. Então, a partir disso, começa a disputa política, certo? A disputa de projetos políticos para os municípios. Então, a gente tem hoje o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura instituído, e esse marco regulatório, ele começa a ser operacionalizado em seus níveis. Semana passada, o presidente Lula mandou o texto do novo Plano Nacional de Cultura para a Câmara Federal. O novíssimo Plano Nacional de Cultura, ele deve ser usado como referência para que os estados, e aí nós do governo do estado, por exemplo, que tivemos o nosso Plano Estadual de Cultura vencido em 2024, o prazo era até dezembro de 2024, estivemos agora em 2025 num processo de avaliação do plano para abertura da chamada do escrutínio popular. Então, nós vamos lançar agora no próximo período as escutas públicas sobre o Plano Nacional de Cultura, ou sobre o Plano Estadual de Cultura, para que a gente consiga, ainda no primeiro semestre de 2026, enviar o Plano Estadual de Cultura, o nosso novo Plano Estadual de Cultura, para a Assembleia Legislativa. Esse trabalho ele deve ser feito em Feira de Santana também. Em 2026, o Plano Municipal de Cultura ele entra em seu vencimento. Então, é adequado que, a partir de 2026, o Conselho Municipal de Cultura ele comece a fazer a avaliação sobre o plano e a identificar os diagnósticos, primeiro internamente, para depois levar ao escrutínio popular e depois enviar o texto do novo Plano Municipal de Cultura para a Casa Legislativa, para a Câmara Municipal, que deve aprovar o novo Plano Municipal de Cultura. Nesse plano, vão ter as ações e as metas que definirão como a cultura deve agir. O Plano Municipal de Cultura de Feira de Santana, ele estabelece muita coisa centrada na Fundação Egberto Costa. Tem muita ação ali que é voltada, estabelecida para eventos que são eventos do município, que cabem avaliação de fato. Veja, eu não sou contra eventos, mas é equivocado a gente dizer que o que vai retroalimentar o Fundo de Cultura é o recurso de eventos. É um recurso quase que exclusivamente para eventos. Eu estou falando de um fundo de cultura que, segundo a LOA municipal de 2025, ele teve estabelecido enquanto valor anual, um valor de cerca de 21,5 milhões. Sendo que desse 21 milhões e meio, cerca de 1,5 foi emenda impositiva, ou seja, foi definição dos vereadores a partir de emendas parlamentares para associações e instituições direcionadas. Assim, com muita franqueza, é muito ruim quando a gente coloca que o recurso que vai financiar o Natal Encantado, o palco do Natal Encantado e o cachê de Diogo Nogueira tem que sair do fundo municipal, do Fundo de Cultura do município. Eu sei que não é suficiente, inclusive, esse recurso deve pagar, sei lá, a iluminação disso, mas é equivocado pensar a aplicação dessa forma. É equivocado pensar, porque a gente está falando aqui também de um recurso federal da Política Nacional de Blanc que está vindo direto para o Fundo Municipal de Cultura. E não deve ser essa a única aplicação. Esse recurso está vindo para poder complementar o recurso municipal, para poder ser direcionado. Então, tem algumas questões que podem ser revistas dentro do Fundo de Cultura, do Fundo Municipal de Cultura, a partir dessa avaliação do Plano Municipal de Cultura. A outra questão, eu acho que é uma revisão em relação à regulamentação do Fundo de Cultura, porque a lei do sistema, ela estabelece uma regulamentação que deveria trazer um tanto mais de definições. Por exemplo, é possível a gente pensar uma comissão gerenciadora desse fundo, estabelecida pelo decreto de regulamentação, uma comissão gerenciadora que tem como presidente o secretário de Cultura, Esporte e Lazer do município, que ele pode ser o presidente da comissão, é uma comissão que, inclusive, ela não precisa sequer ser paritária, ela pode ser majoritária do poder público, mas é importante ter representações da sociedade civil que acompanhem o processo, que ajudem a definir sobre o processo, a exemplo de como é o formato do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, e do Fundo Nacional de Cultura. Então, eu acho que a gente falar sobre sistema é a gente um pouco tentar fazer espelho, certo? A gente vai olhar o que o Sistema Nacional de Cultura determina e tem, a gente faz um espelho no nível estadual, e os municípios, o ideal é que se façam espelhos. É óbvio que a gente está falando de realidades diferentes, e que, portanto, realidades diferentes, eles demandam olhares diferentes. Mas, apesar de Feira de Santana ser um município grande, mas, enfim, alguns municípios menores podem pensar que talvez não precisem de um plano de um sistema de bibliotecas comunitárias, porque não existe um mapeamento de que existe esse equipamento, ou existe esse tipo de ação. Estou trazendo aqui como exemplo, porque é óbvio, tem coisas que conseguem ser moldadas. Mas
é sempre importante a gente tentar fazer esse espelho dentro dos níveis federativos, para que a gente garanta a saúde do sistema de cultura, do Sistema Nacional de Cultura como um todo, mas, sobretudo, do sistema municipal de cultura, que é o caso que a gente está falando aqui. Porque, a bem da verdade, assim, o sistema de cultura ele tem ainda tem um incentivo fiscal, que Feira de Santana tem abatimento de ISS para a cultura. Para 2026, inclusive, está avaliado em cerca de 1 milhão a possibilidade de abatimento de ISS no incentivo fiscal. Já na pelua no projeto de lei que está isso, que é através do Procultura. Então, a gente tem ainda essa possibilidade. Eu não vou entrar muito na lei de incentivo direto, porque a gente ainda tem um grande vácuo de questões que a gente vai precisar ver sobre isso. Rapidinho, que eu preciso botar esse computador aqui para carregar. 2 minutos para vocês. Aproveitar esse tempinho, Sara, rapidinho, aqui é Ravel, Conselheiro de Cultura, cadeira Culturas Populares, aproveitar esse tempinho, só fazer uma sugestão aí para a reunião, porque a gente do Conselho, da sociedade civil, a gente fez elencou algumas questões, né? Muitas delas você já respondeu aqui nas falas, mas a gente tem aqui algumas questões para fazer, e depois da sua fala eu sugiro, aí a galera pode avaliar, a gente lê algumas questões, não todas, talvez 3, só para a gente focar em umas dúvidas que a gente tem, depois depois da resposta, durante a resposta abre inscrição, pode ser, para a gente ser mais organizado. Pode sim, Ravel. É isso, eu tenho que me interromper, porque senão eu falo, gente. Eu falo pra caramba. Você acha que consegue ir até, sei lá, às 8h15, mais 15 minutos? Mais 15 minutos? Eu já tô encerrando. Joga duro. Na verdade, o recado principal, eu acho que a gente já falou, já alinhou nesse sentido, sem fazer um juízo de valor sobre a gestão municipal, enfim, independente de projetos políticos, é possível avaliar, verificar uma ampliação no orçamento que é destinado para a cultura em Feira de Santana. Existe uma nítida ampliação do valor voltado para a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, ano após ano. Então, a gente está falando de um investimento que gera retorno, que só comprova o quanto gera retorno para o cofre público. E sobre as leis de incentivos indiretas, eu não entrei muito, simplesmente porque nós temos uma reforma fiscal no país estabelecida, que tem um prazo para poder se estabelecer nos estados e nos municípios, e que vai incidir diretamente sobre os principais impostos que são fruto das deduções fiscais. No município é o ISS, no estado é o ICMS, e no governo federal é o imposto de renda. Esses impostos eles irão mudar sua natureza, sua nomenclatura. Então, ainda não está estabelecido muito para a cultura. É algo que o Ministério da Fazenda e o Ministério da Cultura ainda estão em alinhamento para uma compreensão coletiva de como será possível manter, existir, garantir a dedução de impostos para o investimento ao fomento cultural. Ele não deve ser descontinuado, mas ele certamente mudará a sua natureza. É possível, inclusive, que, como a gente está falando de uma reforma fiscal que prevê que o ISS e o ICMS virem um único imposto, que é dividido entre os estados e os municípios a partir de uma proporcionalidade, que a gente possa voltar a entender aquela retroalimentação dos fundos municipais de cultura a partir do fundo estadual em torno dessa isenção, o que seria, inclusive, um grande avanço, porque a gente estaria falando de reduzir o poder das marcas sobre a decisão, a discricionariedade do que é cultura, do que ele vai ter sua marca vinculada ou não. Então, essa discussão é uma discussão que ainda ela está muito... ainda precisa evoluir muito para que a gente consiga falar com certeza sobre o que será desse tipo de investimento. Então, por enquanto, a gente só pode falar sobre os investimentos diretos, que são os investimentos feitos pelos tesouros federal, estadual e municipal, que vão se retroalimentando a partir da Política Nacional de Blanc e a partir dos repasses diretos dos orçamentos de cada ente. É isso. Estou à disposição para perguntas. Pronto, a nível... Eu vou primeiro agradecer imensamente em nome de Thalita, sou Sabrina, estou enquanto conselheira titular da cadeira de audiovisual aqui no Conselho. Thalita teve que sair porque ela foi assistir a apresentação da filha no teatro, mas queria agradecer imensamente pela disponibilidade, por esse momento que você teve com a gente agora, que foi extremamente enriquecedor. Quisera eu que tivesse a maior parte do poder público, mas eu parabenizo também Basílio, que é um conselheiro do poder público, que está aqui também, Renata, que é funcionária da CECEL. Muito importante vocês estarem aqui. E eu queria só avisar para todo mundo que eu vou mediar as falas e o tempo de fala de cada um, que vai ser 3 minutos. E aí, quem quiser falar depois de Ravel, ele vai fazer as perguntas que a gente tem enquanto Conselho Civil, né, relacionada à gestão do fundo. Enquanto o Ravel estiver falando, vocês já podem levantar a mão, que aí eu vou fazendo a fila e vou abrindo o tempo de vocês. Mas, por enquanto, a fala de Ravel não vai ter
esse timer por conta desse caráter que é uma série de perguntas que a gente já tinha formulado antes, tá? Pode ser?